Olá amigos, nesse vídeo de hoje vamos fazer uma breve análise do resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleon Hill. Esse livro eu considero como uma autobiografia resumida do autor Napoleon Hill. Napoleon Hill foi um escritor de desenvolvimento pessoal que estabeleceu como meta de vida entrevistar as principais figuras de sucesso da sua época, entre elas Henry Ford e o próprio Thomas Edison. Porém, ele vai dizer que foi um trabalho de cerca de 25 anos, que foi um trabalho muito árduo, sofreu muitas perseguições, inclusive ele vai narrar no livro que teve uma perseguição com risco de vida, na qual ele teve que se esconder por um tempo na casa de uns parentes para que não fosse morto por algumas pessoas. Também narra que passou por um problema financeiro muito grande, mas também ele vai dizer que encontrou o que ele chama de outro eu, que é uma espécie de alter ego, um mentor espiritual que vai orientar na sua trajetória e no seu trabalho. Também ele vai trazer o que ele chama de entrevista com o diabo, que é uma entrevista considerada muito polêmica, inclusive tão polêmica que o livro não foi autorizado a sua publicação, sendo somente a partir de 2011 autorizado para publicação, porque a família do autor considerava essa entrevista e considerava essa obra muito controversa. Então não autorizaram a publicação do livro, sendo publicado somente a partir de 2011. Vamos fazer uma breve análise dessa obra. Então vamos fazer a análise dos pontos que eu considero mais importantes nessa obra. A descoberta do outro eu. Nessa obra, Napoleon Hill afirma que descobriu seu outro eu. Seria como o alter ego que o conduz como uma espécie de voz interior nos momentos que ele mais precisa. Esse outro eu mostra para ele que a inteligência infinita tem um plano ou uma ideia pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Ou seja, essa inteligência infinita que se comunica com o autor, com Napoleon Hill, que ele vai denominar de outro eu, deixa claro para ele que todo grande homem que tem uma obra a deixar para a sua posteridade, um legado para deixar, uma obra de transformação para a humanidade, uma obra de despertar, antes que ele conclua essa obra, ele passa por um momento de adversidade. Seria uma forma que o universo teria de utilizar para testar a pessoa, para ver se realmente ela está preparada para executar aquele trabalho e deixar aquele legado como exemplo. Então, esse trecho pode ser resumido em: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, nós devemos analisar em nosso dia a dia, em nossa vida, quais os momentos de adversidade pelos quais estamos passando e como esse momento de adversidade, esse momento de dificuldade pode nos levar a um patamar maior. O que é que esse momento de adversidade tem a nos mostrar, tem a nos ensinar? Ou seja, o que é que ele vai nos trazer como transformação para uma vida melhor, para uma vida de autorrealização. É isso que Napoleon Hill nos deixa claro em sua obra. Então traremos agora o trecho da polêmica entrevista, a qual ele denomina Entrevista com o Diabo. Trecho da entrevista. Então ele vai perguntar para essa entidade como é e onde vive. E o ego dele responde que consiste de energia negativa e vive na mente das pessoas que têm medo dele. Talvez você entenda melhor a minha natureza, diz ele, o suposto diabo. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. Então, essa energia negativa, essa entidade negativa, essa consciência negativa, ou esse arquétipo negativo, se identifica como a energia negativa de todo o átomo. No meu entendimento, seria a antimatéria, porque temos a energia criadora, que vai manifestar a matéria, e tem a energia de disseminação da matéria, que seria, ou melhor, a energia de desintegração da matéria, que seria a antimatéria. Então trazemos mais uma pergunta. Como você assume o controle das mentes das pessoas? A resposta: isso é fácil. Eu simplesmente entro nas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano.
Eu entenderia esse espaço que não é utilizado como a entropia psíquica. Ou seja, quando a mente não tem um direcionamento, não tem um foco, ela tende a entrar em entropia. Ou seja, são pensamentos desarmônicos e sem foco e sem sentido. Então, se resume mais uma vez naquela frase que citamos anteriormente. A mente é vazia é a oficina do diabo. Mas o outro eu, de Napoleão Hill, traz uma solução para essa ação negativa. Ele recomenda o seguinte: mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e assim ficará a salvo. Ou seja, manter o foco em pensamentos positivos e não deixar a entrada, não dar vazão a pensamentos negativos. Essa seria a recomendação do que o autor denomina como outro eu, né? Que seria uma espécie de voz interior que ele tem como inspiração para concluir a sua obra, para concluir o seu trabalho. Então, para concluir, como essa energia negativa controla a mente das pessoas, né? Como ele controla as mentes? O controle ocorre através dos 6 medos principais. Quais são eles? O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Ou seja, o próprio medo da pobreza, né, faz com que muitas das vezes nós possamos investir em algo maior por medo de perder aquilo que já conquistamos. É um medo, né, que impede o nosso crescimento. Outro medo também é o medo da crítica. Quando muitas das vezes deixamos de fazer algo por medo da crítica das pessoas, da própria família. Né? O que é que as pessoas vão achar, vão dizer de mim por estar fazendo isso, por estar tentando isso. Então, por medo da crítica, muitas das vezes deixamos de realizar coisas maiores, coisas mais importantes para a nossa vida. Também o medo da perda da saúde, uma vez que todo medo traz consigo aquilo que é temido. Outro medo seria o medo da perda da saúde. Então, só o fato de você alimentar o medo da perda da saúde em você já é atraindo, né, você enviando para o universo o medo da perda da saúde, e o universo traz a contraparte, que é realmente aquilo que você tem medo. Como disse Jó, no livro da Bíblia, afirmou: aquilo que eu mais tenho medo me aconteceu. Ou seja, não devemos alimentar o medo, pois pelo fato de termos determinado medo, esse medo vai atrair aquela coisa a qual tememos. Também o quarto medo, que é o medo da perda do amor, né? Medo da perda de alguém amado, que muitas das vezes vai levar ao controle e ao ciúme exacerbado. O medo também é o medo da velhice, uma vez que a velhice é um processo natural, mas ter medo da velhice é lutar contra a correnteza da vida, porque a velhice é um processo natural e ela deve ser enxergada como o acúmulo de experiência e de conhecimento. Outro medo também é o medo da morte, que é um medo sem sentido e que é inevitável, porque a única coisa que temos certeza nessa vida é que vamos morrer um dia. Mas devemos sim ter a certeza que a consciência vai continuar viva depois de descartar esse corpo físico. Então o autor traz mais uma recomendação para superarmos esses medos sem sentido. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. E por fim, ele vai trazer os 7 passos para vencer a alienação, que seria esses medos de forma incontroladas, seria a alienação. Também ele destaca também como alienação na obra o fato das pessoas serem levadas pelo vício da bebida, pelo vício do fumo, que ele vai argumentar, né, que diminui o raciocínio, que diminui o uso da inteligência e que vai também direcionar as pessoas à alienação. Então, os 7 passos para vencer a alienação é 1. Ter propósito definido, ou seja, devemos ter uma meta, um propósito definido em nossa vida. 2. Ter domínio sobre você mesmo, ou seja, ter domínio sobre nossas emoções, sobre nossas ações. 3. Aprender com a adversidade. Como ele mesmo já disse no início, a adversidade sempre vai trazer, né, como resultado uma experiência que vai decorrer como fortalecimento daquela adversidade. 4. Observar a influência do ambiente, ou seja, selecionar as pessoas que nos rodeiam, né? Pois, como o homem é produto do meio que vive, sempre devemos observar as pessoas que estão ao nosso redor, pois, né, segundo os estudiosos,
Nós somos sempre a média das 5 pessoas que convivem conosco. 5. Ter noção do tempo para que as coisas aconteçam. Ter noção de tempo para as coisas acontecerem. Ou seja, tudo que fazemos leva um tempo para ser maturado, que é o tempo do universo, que não é o nosso tempo. Então devemos saber que tudo que aprendemos e tudo que executamos tem um tempo para frutificar. 7 é a harmonia, buscar associar-se a mentes positivas, ou seja, procurar sempre estar associado a pessoas positivas e procurar a harmonia. E 7, cautela, pense antes de agir, sempre é pensar antes de tomar uma decisão. Aproveitamento do nosso tempo ou energia vital. Como o tempo de vida que temos para vivenciar a experiência encarnados aqui nesse planeta é limitado, como também a energia vital que recebemos para vivenciar essa experiência é limitada, devemos aproveitar ao máximo essa experiência aqui nesse planeta. Seria a importância de mantermos o nosso foco sempre no agora, no momento presente. Então o ponto fundamental é, independente das estratégias para executar uma meta, a coisa mais importante que temos é o tempo, até porque nosso tempo de vida material é limitado. Por isso, a importância de viver o agora. Então, esse foi o resumo dos pontos que consideramos mais importantes nessa obra, Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleon Hill. Se você quiser adquirir esse livro, clique no link abaixo que você será direcionado para o site da Amazon, onde você poderá fazer a compra do livro, seja em e-book ou em livro impresso. Para adquirir também o nosso curso, o Qual Criador Consciente, também clique no link abaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Namastê!